Acabou a hegemonia na Bundesliga após 11 títulos seguidos do Bayern de Munique, já que ontem o Leverkusen atropelou o Werder Bremen vencendo por 5-0 e se tornaram campeões alemães pela primeira vez na sua história. O caneco veio com 5 rodadas de antecedência e ainda conta com campanha invicta, onde o time comandado por Xabi Alonso soma 25 vitórias e 4 empates. A torcida alemã não se conteve na Bayer Arena e logo após o 5º gol que saiu nos acréscimos, eles invadiram o gramado por completo numa festa absurda. Eu queria te lembrar que o Xabi Alonso assumiu o Leverkusen em 2022, no mês de outubro, com a equipe na zona de rebaixamento, e muita gente questionou a sua contratação, já que ele não tinha tanta experiência como técnico profissional. Porém, o Xabi Alonso realmente mostrou que é um baita técnico. Naquela temporada os levou para 6º lugar e nessa daqui os levou para o título alemão de forma invicta. Que temporada do Leverkusen, do Florian Wirtz, do Xabi Alonso, meus amigos, temporada absurda, e eu fico muito feliz com o título deles, tá? Muito merecido, e obviamente o Xabi Alonso tomou aquele famoso banho de cerveja, após o caneco da Bundesliga. Lembrando que eles ainda podem levar a tríplice, tá? Já que eles estão na Copa da Alemanha também na final, da competição, e também estão nas quartas de final da Europa League. Primeiro jogo aí venceram o West Ham por 2-0 e na volta podem perder até por 1 gol de diferença. O Xabi Alonso pode fazer mais história ainda, terminando a temporada aí com o triplete, e ainda por cima de forma invicta. Vamos ver como é que vai acontecer tudo isso, mas realmente já temos que dar os parabéns para o Leverkusen, para o Alonso, para os jogadores, por esse título alemão de forma invicta. Que temporada do Leverkusen. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver como é que foi a primeira rodada do Brasileirão, Vem dos jogos de ontem, o Inter Miami venceu, bora daquele rolezinho pela Europa, Edenilson é alvo do Grêmio, Arda Güler quer deixar a equipe do Real Madrid, bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela primeira rodada do Brasileirão, Vasco recebeu o Grêmio e venceu por 2-1. Lá em Itaquera, Corinthians e Atlético Mineiro ficaram no empate em 0-0. Atlético Paranaense atropelou Cuiabá na Liga Arena e estreou com vitória por 4-0. Em jogo com arbitragem bem polêmica, Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Em jogão com direito a 5 gols, Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-2. Palmeiras venceu Vitória por 1-0 e acabou com a invencibilidade de 23 jogos do Leão lá no estádio Barradão. A tabela do Brasileirão então ficou assim após a primeira rodada e eu quero que você comente aí embaixo se o seu time começou bem vencendo ou então já começou mal perdendo a primeira partida. O jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo foi com certeza o que mais rendeu polêmicas nessa primeira rodada do Brasileirão, com expulsões, pênaltis e anulação de gol entre as reclamações. Após o apito final, o técnico Jair Ventura, que foi expulso no começo do jogo, falou o seguinte a respeito da arbitragem: parabéns ao juiz, pois conseguiu ser mais protagonista que os jogadores. Ele me expulsou, expulsou o Alex, expulsou o Maguinho. É difícil, espero que ele nunca mais possa apitar jogos nossos, que ele vá para reciclagem. Inclusive nas redes sociais, o Atlético Goianiense também detonou a arbitragem, chamando o juiz de horroroso, perguntando se a CBF estava vendo tudo aquilo, e realmente teve reclamações dos dois lados, O Flamengo também reclamou bastante, o Atlético Goianiense também reclamou de vários lances, anulação de gol, pênalti, expulsão e tudo mais. Sem sombra de dúvidas, o Brasileirão já começou com polêmica. O jornalista JB Filho informou que o Grêmio tem interesse na contratação de Edenilson e inclusive já tem negociações avançadas com o Atlético Mineiro, onde os clubes alinham o modelo de negócio, já que o atleta tem vínculo com o time mineiro apenas até o fim da temporada. O portal GE confirmou toda essa informação e completou falando que os moldes do negócio ainda estão sendo discutidos, para ver se ele vem por empréstimo ou então em definitivo. Lembrando que essa janela aqui que tá aberta no Brasil, vai somente até o dia 19, ou seja, eles têm que resolver isso ainda nessa semana. O Atlético não se opõe a negociar o Edenilson e tudo indica que essa negociação, terá um final feliz
e ele realmente vai ser reforço do Grêmio. O que resta saber realmente, né, é se ele vem por empréstimo ou então já chega em definitivo. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem teve MLS, onde o Inter Miami venceu por 3-2 o Sporting Kansas City, com direito a esse golaço marcado por Lionel Messi. Também tivemos Campeonato Português, onde o Benfica venceu o Moreirense por 3-0 e ainda respira na luta pelo título. Na tabela, o Sporting lidera com 74 pontos, Benfica tem 70, Porto e Braga completam o G4 com 59. Lá no Anfield, ontem o Liverpool foi surpreendido pelo Crystal Palace e acabaram perdendo por 1-0. Outro que também disputa o título e caiu em casa foi o Arsenal, que perdeu por 2-0 para o Aston Villa. Já o Fulham venceu o West Ham por 2-0. Manchester City, que não tropeçou nessa rodada, lidera isolado a Premier League com 73 pontos. Arsenal e Liverpool têm 71 e Aston Villa completa o G4 com 63. Em jogão pelo campeonato francês, Lyon venceu Brest por 4-3. Assim, o Paris Saint-Germain lidera com 63 pontos. Brest, com um jogo a mais que o restante do G4, tem 53. Mônaco 52 e Lille 49 pontos. Ontem, pela Série A, Napoli e Frosinone empataram em 2-2. Sassuolo e Milan ficaram no 3-3. Udinese e Roma tiveram o jogo suspenso aos 27 minutos do segundo tempo, quando iam empatando em 1-1. Isso foi por conta do zagueiro Ndika, que sofreu um mal súbito e caiu no gramado. Ele foi atendido rapidamente em campo e depois levado diretamente ao hospital. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, o jogador está bem e não corre mais nenhum risco. Inter de Milão ficou no empate em 2-2 com Cagliari. Assim, os Nerazzurri lideram com 83 pontos, Milan tem 69, Juventus 63 e Bolonha completa o G4 com 59 pontos. Na próxima rodada teremos o derby de Milão, Inter enfrentando a equipe do Milan. E se os Nerazzurri vencerem, eles já poderão se sagrar campeões italianos com essa baita temporada que eles vêm fazendo, né? Hoje em dia a diferença de pontos está 14 entre Inter e Milan, que é justamente o segundo colocado, né? Então, se a Inter vencer o derby de Milão na próxima rodada, já poderão falar somos campeões. Arda Güler está cansado das poucas chances que tem com o técnico Carlo Ancelotti e o jornalista Ramon Álvares da Rádio Marca informou que o turco já teria pedido para ser negociado na próxima janela. Inclusive, o técnico também estaria de acordo com a cedência. O portal Futimercato é outra fonte que também aponta que o jogador quer ir embora para poder jogar com mais regularidade. Já Fabrício Romano fala que Arda Güler ainda não pediu nada e quer se concentrar nesse fim de temporada antes de tomar qualquer decisão. Meus amigos, o Arda Güler realmente tá jogando quase nada na equipe do Real Madrid, pouquíssimas chances, né? Lembrando que no começo ele sofreu bastante com lesão, né? Logo quando chegou. Vale a pena lembrar que ele chegou com muita expectativa, né? Já que era considerado a maior joia turca do futebol nesse momento, e ele foi procurado também por outros gigantes, né? Barcelona, Milan, times da Premier League. Não faltaram gigantes brigando pelo Arda Güler, e quem venceu a batalha no final foi o Real Madrid. Porém, lá ele não está tendo muitas chances e sim pode ser cedido ao fim da temporada. Não seria uma venda em definitivo e sim um empréstimo. Um time que tá de olho seria o Milan, tentando fazer a mesma coisa com que fez com o Brahim Dias, né? Tentando trazê-lo por empréstimo, e vamos ver se o Real vai aceitar, vamos ver no final qual será a decisão. Então, ele vai esperar acabar a temporada e aí deve conversar com o Carlo Ancelotti, com o Florentino Pérez, e vamos ver o que é que vai ser melhor para o Arda Güler, né? Na tua opinião, não seria bom para ele um empréstimo, para ele ganhar mais minutos? Eu acho que o Milan ia ser uma boa opção, tá? Quero saber o que é que você pensa, comenta aí. O retorno de Zidane ao futebol está cada vez mais perto e seu staff mesmo já confirmou que ele deseja voltar a trabalhar na beira do gramado. O jornal Marca informou que nesse momento ele é o grande favorito do Bayern de Munique e inclusive eles já entraram em contato com o francês nesses últimos dias para saber se ele tem interesse no cargo. A publicação ainda cita que outros nomes estão sendo avaliados como plano B e eles seriam Julian Nagelsmann, José Mourinho e Hansi Flick. Outro nome que também é ventilado lá, né, é o Roberto De Zerbi, porém, de acordo com o jornal Marca, né, ele ficaria atrás
desses daqui que eu estou dizendo pra vocês, tá? Nesse momento, de acordo com o Marca, o número 1 é o Zidane, já teve contato, o Bayern de Munique já mostrou que deseja apresentar uma proposta oficial ao técnico francês e só tá aguardando o retorno dele, né? Ele fala, beleza, eu tenho interesse no cargo, e aí a proposta será feita. Confesso pra vocês que ver o Zidane no Bayern de Munique ia ser bem interessante, eu queria muito que ele voltasse a trabalhar na beira do gramado, e eu acho que é um ótimo nome pra assumir a equipe bávara, tá bom? Quero saber a tua opinião a respeito disso, você queria que o Zidane realmente assumisse, você prefere o Nagelsmann, o Mourinho, o Flick, o De Zerbi, comenta aí a tua opinião. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, boa segunda-feira pra todo mundo e falou! It's gonna be a long night.